anos do rádio no Brasil. Agora vamos trazer informações de Walter Silva, o Pica-Pau. Cem anos de rádio no Brasil. Walter Silva, o Pica-Pau. A relação de Walter Silva com o rádio começou cedo. Desde criança, no bairro da Moca, em São Paulo, onde morava com seu avô português, ele já ouvia a emissora de Lisboa, a BBC de Londres e a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil. Marcelo Abud, professor e radialista. Aos 14 anos, já teve as primeiras experiências como locutor no serviço de alto-falante da Moca, em São Paulo. Depois ele vai trabalhar na VASP e logo consegue uma oportunidade para ingressar em outras emissoras aqui de São Paulo, a Piratininga e também a Rádio 9 de Julho, no início dos anos 50. Só que o grande sonho do Walter era trabalhar no Rio de Janeiro, na Rádio Nacional especificamente. Ele dizia que atuar na Rádio Nacional para um radialista era a mesma coisa que ser convocado para a seleção brasileira de futebol. Em busca de realizar seu sonho, ele se muda com a família para o Rio de Janeiro, onde enfrentam muitas dificuldades. Mas Walter Silva persevera e permanece na cidade. Ele ingressa na Mayrink Veiga como locutor, faz alguns bicos na Rádio Mundial, vai acumulando várias funções para conseguir sobreviver, até que um certo dia, aos sábados, ele ia à Rádio Nacional e o locutor que chamava o repórter o Oswaldo Moreira, ele tem um contratempo, falta, e o Walter Silva é chamado para socorrer ali a emissora e 12:55 de um sábado, ele entra ali no microfone e anuncia 12h55 na capital da República. Alô, alô, repórter Esso. Quando o Heron Domingues começa a falar, o Walter Silva no estúdio do lado chora copiosamente, feito criança, por ter realizado esse grande sonho. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Menina direitinha que pensa no futuro. E também ele chegou a ser apresentador de atrações beneficentes. Ele apresentava artistas da Rádio Nacional em penitenciárias, hospitais, sanatórios, um projeto para aproximar esses artistas como a Emilinha Borba, a Marlene, as grandes rainhas do rádio, desse público que não teria acesso à cultura, à arte, se não fosse dessa forma. Ainda no Rio, Walter também trabalha como divulgador musical para a gravadora RGE, onde lança Convite para Ouvir Maísa, primeiro LP da cantora. Mas volta para São Paulo para ficar perto da família. Não vou querer, nem mesmo tu, fazer da dor uma ilusão. Ele tenta novas oportunidades por aqui, continua como divulgador da RGE aqui em São Paulo e, como divulgador de gravadora, ele assume um papel muito importante. E é assim que surge a grande oportunidade no rádio para a virada do jogo do Walter Silva. A toca do disco na Record foi a primeira grande oportunidade do Walter Silva colocar o seu pensamento como radialista em uma programação de emissora relevante. Então não era mais o locutor Walter Silva, mas sim agora o comunicador, todo o pensamento que ele tinha em relação à música, agregado em um programa de rádio a convite do Paulo Machado de Carvalho, justamente pela crítica que o Walter fazia pelo fato de a emissora ter pouco espaço para música em sua programação. Tinha jogadores de futebol, artistas, políticos, personalidades que iam ao programa, mas para falar de música. É melodia feita para você. E outro ponto forte é que o Walter ligava para artistas que eram amigos dele, como se tivesse em sua casa. Então ele ligava um dia para o Calbi Peixoto, que estava, por exemplo, em Nova York. Outro dia ele ligava para Maísa, que estava na Itália, se apresentando em Roma.
A Toca do Disco ainda tinha já algo que tornou Walter Silva conhecido como Pica-Pau, que era o fato de querer aproximar aquele programa de música também das crianças. E para isso, o Walter teve a sacada de colocar a risada do Pica-Pau do desenho animado entre as músicas do A Toca do Disco. Depois da Rádio Record, Walter Silva estreou o programa Picape do Pica-Pau, na Rádio Bandeirantes. Walter Silva também teve enorme influência na produção musical. Ele usava a força que alcançou com o seu programa, o Picape do Pica-Pau, para valorizar artistas emergentes. Produziu muitos shows e discos que revelaram ou ajudaram a consagrar, em São Paulo, artistas como Alaide Costa, Jorge Ben, Zimbo Trio, Elis Regina, além de João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho, Os Cariocas, entre muitos outros. Jornalista, radialista e produtor musical, Walter Silva, o Pica-Pau, foi o mais popular disc-jockey de São Paulo e se manteve em sintonia com a transformação da música brasileira durante todo o tempo que atuou no rádio e, posteriormente, também na televisão. Seu precioso acervo com gravações raríssimas hoje pertence ao Instituto Moreira Salles. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. Muito bem, conferimos em mais esse programete dos 100 anos do rádio no Brasil.